nós estamos começando o segundo bloco do programa de hoje, discutindo o problema do anel rodoviário de Belo Horizonte, mas, como eu disse aqui na abertura do programa, essa discussão também vale para Juiz de Fora, Poços de Caldas, Uberlândia e Ipatinga, que também precisa de anel, porque são cidades que, fora Ipatinga, que não tem mais precisa, que também tem anel rodoviário, e essa discussão vale um pouco para eles. No final do bloco passado, eu pedi ao presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais, Ulisses Martins, que falasse o seguinte: o senhor sente um clima diferente agora para as coisas mudarem profundamente, para se partir para a reforma do anel e para a construção do rodoanel, ou não? Ou o senhor sente que há muita mobilização enquanto, e lembrou bem a Ivana, que enquanto há um acidente grave e tudo, mas depois vai voltar tudo à estaca zero? Sinto que tem uma evolução, estamos melhorando, a sociedade está mais ativa e participativa, cobrando da sociedade política ações mais vigorosas, mais enérgicas, de forma a atender às necessidades dela. Todavia, cabe a essa mesma sociedade civil aí cobrar dos agentes públicos, dos políticos, dos nossos representantes, as ações, para que novamente não seja necessário uma tragédia para que a demanda seja atendida. Essas medidas anunciadas aí com acordo nas reuniões com o DENIT, as medidas emergenciais, informação para o motorista sobre a situação, sinalização de rota alternativa, como é que o senhor viu? O senhor que está aí presidindo um setor que passa, que está o tempo todo ali, que é afetado por isso, o senhor acredita no resultado dessas medidas? Bom, falou-se em restrição em determinados horários ao caminhão. Não acreditamos nela, somos radicalmente contra, tendo em vista que não é a solução. O que transita pelo anel rodoviário em norte, sul, leste, oeste, o Brasil, de alguma forma, boa parte passa por aqui. Como restringir esse trânsito? Vai ser um caos nas rodovias federais que circulam Belo Horizonte, 381, 262, onde vão parar esses caminhões? Não temos lugar para parar. Ainda que se faça todas as programações de viagem, vão ter atrasos no abastecimento das necessidades, não só de Belo Horizonte, parte de Minas Gerais, como de outras unidades da federação, embora sejam atrasos de horas, podendo chegar aí a meio-dia ou um pouco mais, mas vão ter atrasos. Tá certo. Deixa eu colocar. Sim, e além do que você precisa e vai falar, também eu queria que você nos respondesse. A Assembleia realmente vai criar uma comissão? A Assembleia vai tentar discutir o assunto? Tem a comissão de transporte, eu acho que vai ser uma reunião, um foco de reunião, logo nesse início de trabalho. Formou-se a comissão de transportes, mais 2, 3 dias, nós vamos saber os membros e nós estaremos juntos, à mesa da Assembleia, sob a direção do deputado Diniz Pinheiro, nós estaremos entrando nessa luta mais uma vez. Nós já lutamos pelas passarelas, já lutamos pela iluminação e agora nós vamos lutar por um anel, um rodoanel mais humano. Mas eu queria saber do presidente, não só eu tenho certeza os outros deputados que aqui estão, se o senhor fosse deputado estadual, se o senhor fosse deputado federal, se o senhor tivesse condição de usar o meu mandato e o mandato dos companheiros aqui, qual que era a solução para o anel? De curtíssimo prazo, que é o que nos tem sido solicitado, é fiscalização e radar. A longo prazo, claro, é a construção de um novo anel. Se a gente colocar um radar a 60 km por hora, 70 km por hora, a velocidade permitida da via, não. Muito pelo contrário, nós vamos ter um fluxo contínuo. Isso que eu queria saber. E outra coisa também, deixar para os companheiros, o Gabriel, quando fala, a gente fala, nós vamos ter um diretor do DENIT. Nós sabemos perfeitamente, será que o diretor que está conversando hoje vai mudar a direção ali no DENIT? Se mudar a direção, será que vai cumprir o que está sendo tratado hoje? Estou falando aqui como deputado, porque a gente já viu isso. Por que não andou uma obra ou outra obra? Não andou porque mudou o diretor, ou mudou o secretário, ou mudou o presidente da República, ou até mesmo o governador do Estado. E a Dilma, será que ela vai dar a mesma atenção que o Lula deu para o Estado de Minas Gerais? Porque até a gente está vendo aí até os poucos ministros que nós temos nesse governo. Será que nós vamos ter essa atenção? Lembrando, como eu disse na abertura do programa, que o presidente do DENIT foi chamado para participar do nosso programa, ou para enviar um representante, e dizia que não podia vir, nem podia mandar representante, então eu só estou esclarecendo isso. Bom,
Só mais uma, se você quiser também falar, mas eu só queria que, depois que você falasse, Gabriel, que vocês dois, deputados federais, PSDB e PT, falassem também sobre uma importante decisão que teria sido tomada pelos dois partidos de dialogarem em favor de Minas, inclusive no Congresso Nacional, tanto buscando soluções para o anel quanto para outras obras aí necessárias para Minas Gerais. Respondendo à pergunta do deputado Alencar da Silveira, com certeza o governo federal, a presidente Dilma, vai continuar o trabalho do presidente Lula, que é um governo que não tem coloração partidária, não tem compromisso, o compromisso não é feito pelo diretor, o compromisso é feito pelo governo. A exemplo disso, hoje está reunido aqui em Minas o ministro Fernando Bezerra Coelho, esteve reunido com o governador Anastasia, onde foi liberado 50 milhões de reais do governo federal para o governo do estado, para atender as cidades atingidas pelas calamidades públicas, pelas chuvas que a gente teve no final do ano passado e início desse. Então é um governo que não tem coloração partidária, é um governo que atende ao estado e atende ao país. E também reunido com o prefeito de Belo Horizonte, onde anunciou 20 milhões de reais para atender o nosso município. A gente percebeu, inclusive, e a questão da presença hoje, da visita do nosso ministro da Integração, ela é importante porque ela também diz respeito ao ANEL. O Antônio Carlos já recebeu recurso do Ministério da Integração. E hoje a visita do ministro da Integração trazendo recursos para cá, que inclusive podem ser, dependendo da forma que for, podem ser aplicados às obras emergenciais do ANEL. E outra coisa, a gente vê o entrosamento entre os poderes. A gente tem aqui o prefeito Márcio Lacerda, o vice-prefeito Alberto Carvalho, Fernando Pimentel, um ministro que foi prefeito de Belo Horizonte, trouxe aqui a última obra emergencial do ANEL. Foi feita pelo todo o recapeamento de todas as pistas, de toda a pista do ANEL, feito aí na gestão do prefeito Fernando Pimentel, na continuidade do prefeito Márcio Lacerda. Então, esse é o novo clima, esse é o momento da bancada mineira caminhar unida, e esse caminho a gente vê que vai conseguir aqui também. Deputado, queria pedir desculpas para dizer, eu não fico tão otimista com a presença do ministro, não, porque logo depois ele deu uma entrevista dizendo que isso não é da pasta dele e que ele era solidário com a questão, mas que isso tinha que ser resolvido lá com o transporte, com o DENIT. Acho que não é tão simples, né? Não é só uma questão de vir, a gente tem visto isso na prática. Eu queria continuar cobrando que o Ministério se envolva. A questão da aplicação de um recurso do Ministério da Integração depende de todo um estudo se cabe ou não a calamidade pública. Então, essa resposta do ministro talvez responda aí a uma alternativa que a gente criou. Mas mesmo que não seja um recurso do Ministério da Integração, a gente já tem garantido o Departamento Nacional de Eu preciso ouvir a palavra, nós precisamos ouvir a palavra do deputado Rodrigo de Castro sobre esse diálogo PT, PSDB e outros partidos, e também sobre como é que ele está sentindo esse momento em relação ao ANEL e também, claro, a outras obras importantes, 381, 040. Bom, realmente hoje há uma disposição muito grande de diferentes governos, diferentes governantes, diferentes partidos dialogarem. Nós temos visto aí realmente uma melhoria da qualidade do diálogo entre o governo federal e o governo do estado, agora nesse início de gestão, que nós esperamos que isso continue daqui para frente. Essa união também entre os deputados é fundamental para que essas questões não fiquem paradas, para que elas sejam fiscalizadas, e há propostas também que já foram feitas antes que podem ser a solução. Nós sabemos hoje que há uma diferença de qualidade gritante entre as rodovias conservadas pelo governo de Minas Gerais e as rodovias conservadas pelo governo federal. As rodovias conservadas pelo governo de Minas Gerais, isso está no relatório, inclusive da Confederação Nacional dos Transportes, estão em melhores estados do que as rodovias federais. E há uma proposta do governo do estado para que o governo federal transfira a responsabilidade da conservação de toda a malha viária de Minas, ou seja, de todas as estradas de Minas, para o governo do estado, que é o mais lógico, que você tem hoje um órgão, DENIT, que é um órgão sediado em Brasília, para solucionar problemas de estradas de todos os estados. Quando se você tem um órgão no estado, é claro que a atuação será muito mais pontual e muito mais eficaz. Portanto, nós esperamos
nesse momento, uma sensibilidade do governo federal para essa questão, por exemplo, poderia ser resolvida de maneira estrutural. Olha, nós temos esses recursos que nós alocamos para Minas, se vocês alocarem, vocês terão muito mais sucesso, toma aqui o recurso, a responsabilidade é sua. O governo do Estado aceita essas condições, quer essas condições, já mandou, inclusive, hoje, a governadora Anastasia já informou que já mandou um ofício dessa maneira ao governo federal e ainda não obtivemos resposta. Então, de repente, problemas tão graves acontecendo, sejam aí a motivação para nós termos soluções efetivas para os graves problemas de trânsito que ainda temos em Minas Gerais. Eu conversei hoje com José Aparecido Ribeiro, ele participou recentemente do nosso programa, um estudioso dessas questões aí rodoviárias em Minas e no Brasil, e ele dirige uma ONG que trata do assunto, e ele me disse o seguinte, resumindo a nossa conversa, que foi mais longa: espero a vinda a Minas Gerais, nós mineiros esperamos, do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, que me parece, dizia ele, que está mais preocupado com as hidrovias da Amazônia. Claro que as hidrovias são importantes, do que, por exemplo, com problemas como o do Anel. Ele disse, recapeou, resolveu, e não é bem assim. Então eu só queria registrar essa fala do José Aparecido Ribeiro. Estamos terminando o programa. Algum dos senhores tem alguma coisa para dizer que... Não é nenhuma pergunta agora que não dá tempo, mas pontuar que todos falaram na necessidade da discussão técnica, e eu acho que esse é o ponto, porque me preocupa muito decisões que têm um apelo da opinião pública. Acima das diferenças partidárias, eu tenho certeza que é um indicativo forte que nós podemos ter um diálogo melhor, inclusive uma sensibilização do governo federal no referente a essa questão. Vocês acham que tem um clima diferente agora? Assim, tem da outra já parte? Aconteceu, vamos lembrar, como juntou todos os níveis, partidos, deputado federal, deputado estadual, num trabalho, por exemplo, pela entidades alça, da sociedade civil também. Mas aqui, ó, nós tivemos uma alça ali, ó, do Belvedere, estava parada, e o quê? Na hora que juntou todos os segmentos, nós fizemos um trabalho junto com o Rodrigo, com o Virgílio, com deputados de vários partidos, do PSDB, de todos os partidos, e deu resultado. Então, acho que agora é o seguinte, infelizmente, a gente só lembra que tem que pagar o IPTU, e o IPTU é caro na hora de pagar, o IPVA da mesma forma, e a gente só está lembrando do anel rodoviário quando chega no dia do acidente. Só que agora nós vamos deixar isso na memória diariamente, porque nós precisamos disso, Belo Horizonte precisa, Minas Gerais precisa, e dá uma tranquilidade para quem desce ali. Gabriel. Além disso, a gente vê também que hoje o governo tem mais capacidade de investimento. O governo federal está mais preparado para enfrentar essa crise que a gente vê, uma crise estrutural. É uma crise do Brasil, é uma crise de Minas. Então, hoje, o governo federal, além de ter essa iniciativa importante da bancada mineira, de caminhar unida dessa forma, tanto com representantes dentro da Comissão de Orçamento, para poder viabilizar as emendas parlamentares e de bancadas destinadas às obras estruturantes de Minas, temos também uma presidente da República que conhece o Estado, é de Minas, conhece os problemas de Minas. Um grande reflexo desse início, dessa continuidade desse entrosamento, foi, inclusive, hoje a Prefeitura de Belo Horizonte é totalmente presente no DENIT. A gente teve, já nessa semana, 2 reuniões entre membros da Prefeitura, parlamentares federais e o DENIT. Na semana que vem já temos marcado mais outras 2. Uma delas para vermos entre a URBEL, aqui dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, a URBEL vai ver qual a alternativa para as famílias a serem assentadas no anel. Repito aqui, temos que traçar estratégia curto, médio e longo prazo. Medidas paliativas, emergenciais agora. Como já disse, o DENIT se comprometeu a resolver e a destinar recursos para todas as medidas emergenciais. E também, é claro, para as alternativas aqui já colocadas e as soluções permanentes. Nós estamos terminando o primeiro bloco e eu já queria deixar uma pergunta aqui para o senhor Ulisses Martins, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais, assim que voltarmos para o segundo bloco, que é, primeiro, o senhor sente um clima diferente agora para as coisas mudarem, e segundo, como é que o senhor vê a perspectiva do Rodoanel? Nós voltamos em 1 minuto.